Absorva essa revelação com atenção total, porque o que eu vou te mostrar agora redefine tudo o que você pensa sobre fé, mente e criação. Existe um segredo escondido nas Escrituras que atravessou séculos, e ainda assim, a maioria nunca percebeu o que realmente estava sendo dito. Um segredo tão poderoso que, quando compreendido, transforma a forma como você enxerga a si mesmo, ao mundo e ao próprio Deus. Romanos 12, 2 declara: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é um conselho, não é uma metáfora bonita, é uma fórmula espiritual e psicológica, uma ordem direta sobre como reescrever o roteiro da própria vida. A Bíblia nunca tratou a mente como algo secundário. Pelo contrário, ela coloca a mente como o centro da transformação. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Deus nunca disse que transformaria o mundo ao seu redor primeiro. Ele disse que transformaria você por dentro. Porque tudo o que muda na realidade externa começa na realidade interna. A sua vida atual é o retrato da sua mente anterior. A sua vida futura será o reflexo da mente que você está construindo agora. O erro da maioria é tentar mudar de vida carregando a mesma estrutura mental que criou a vida que elas querem abandonar. Querem prosperidade pensando como quem teme, querem vitória sentindo-se derrotadas, querem avanço enquanto se mantêm presas às memórias que as estagnam. É por isso que Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus não pede isso por acaso. Ele aponta diretamente para o lugar onde tudo começa: pensamento e consciência. A mente é o altar onde a fé nasce, ou o campo onde o medo se multiplica. A mente é o espaço onde você constrói paz, ou onde você alimenta o caos. A mente é o lugar onde Deus planta propósito, ou onde a dúvida tenta arrancá-lo pela raiz. E a pergunta que a Bíblia faz de forma silenciosa é: o que você tem permitido crescer dentro de você? Porque cada pensamento é uma semente, cada emoção é uma gota de água, e cada repetição é um sol espiritual que faz a semente florescer, para o bem ou para o mal. E existe algo ainda mais profundo. Deus colocou na mente humana o mesmo princípio da criação divina. Ele cria pela palavra, mas a palavra nasce primeiro no pensamento. Isso significa que você carrega um poder criador adormecido, esperando ser despertado. A partir deste ponto, nós vamos caminhar por uma jornada espiritual, bíblica e mental que vai revelar exatamente como a mente cria, como o pensamento molda e como a fé se torna realidade. O que está prestes a acontecer dentro de você não é apenas entendimento, é ativação. Permita que essa verdade entre profundamente na sua consciência, porque compreender esta etapa é o que separa quem muda de verdade de quem apenas deseja mudar. A maior dor humana não está na falta de oportunidades, mas na incapacidade de atualizar a própria mente. A maioria tenta transformar o futuro enquanto permanece emocionalmente conectada ao passado. E isso cria um conflito interno que sabota qualquer avanço espiritual ou material. A Bíblia descreve esse fenômeno de forma direta em Romanos 12, 2, ao dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse versículo não está falando sobre religião, mas sobre mentalidade. Ele afirma que a transformação de vida só acontece quando ocorre primeiro uma transformação da mente. Em outras palavras, enquanto a mente for antiga, a vida será também. E aqui está o ponto crítico. A maior parte das pessoas deseja mudança, mas conserva os mesmos padrões de pensamento que criaram a realidade que querem abandonar. Querem prosperidade, mas pensam com a lógica da escassez. Querem paz, mas se alimentam de preocupações. Querem avanço, mas carregam culpas e memórias que as puxam para trás. Querem um novo futuro, mas mantêm a mente presa ao velho. Esse é o verdadeiro diagnóstico espiritual.
A vida externa sempre reflete o mundo interno. Nada muda fora até que mude dentro. O interior é o molde. O exterior é apenas a impressão. Salmos 142 revela um detalhe profundo desse processo quando diz: quando o meu espírito desanima dentro de mim, tu conheces o meu caminho. Perceba, o salmista admite que o caminho externo se perde quando o interior se enfraquece. Isso significa que desordem interna produz desordem externa. A vida não trava lá fora. Ela trava no lugar onde você pensa, sente e cria, a mente. E é por isso que Provérbios 23:7 declara: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo contém a engenharia espiritual da existência humana. Você não vive o que deseja, você vive o que acredita. Não atrai o que pensa esporadicamente, atrai o que pensa continuamente. A mente funciona como um imã espiritual que puxa para a sua realidade tudo aquilo que você sustenta internamente. E aqui entra outro segredo. A mente não distingue o que é familiar do que é saudável. Ela apenas repete aquilo que você reforça emocionalmente. Se você repete medo, ela normaliza medo. Se repete dúvida, ela transforma dúvida em identidade. Se repete escassez, ela cria um padrão inconsciente que bloqueia a prosperidade. É por isso que tantas pessoas vivem ciclos repetitivos. Elas mudam de emprego, mas continuam com a mesma mente que se sabota. Mudam de relacionamento, mas mantêm a mesma estrutura emocional. Mudam de ambiente, mas não mudam de consciência. O resultado é sempre o mesmo. O novo vira velho rapidamente, porque a mente não mudou o suficiente para sustentar o novo nível. Salmos 112 oferece o oposto desse padrão ao revelar a mentalidade daqueles que prosperam. Firme está o seu coração, confiante no Senhor. Esse é o estado mental que sustenta abundância. É a mente que não oscila, não duvida, não volta para trás. É a mente que se alinha ao propósito e permanece firme, independentemente das circunstâncias externas. E aqui está uma revelação essencial. O inimigo da sua vida não é o problema que você enfrenta, mas o pensamento que você alimenta sobre ele. O obstáculo não tem poder por si só. É a interpretação mental que determina se ele se torna barreira ou oportunidade. A dúvida é uma semente. A fé também é. E o solo fértil da mente aceita qualquer uma das duas. Cabe a você escolher qual cultivar. Por isso, antes de qualquer mudança real acontecer, você precisa reconhecer o padrão mental que tem dominado sua vida. Precisa admitir, com sinceridade espiritual, que muitos dos limites que você enxerga não são externos, mas internos. Precisam ser removidos da mente antes de desaparecerem da realidade. Se essa revelação está fazendo sentido para você, comenta: eu reconheço essa verdade. Concentre-se no que estou prestes a revelar, porque este é o ponto em que compreensão espiritual, neurociência moderna e sabedoria bíblica se encontram como peças de um mesmo código. Existe um princípio tão poderoso que, quando realmente entendido, faz você enxergar a própria vida com clareza de raio-x. Esse princípio explica por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades com naturalidade, enquanto outras se esforçam sem ver resultados. Ele explica por que alguns prosperam internamente, enquanto outros se afogam na própria mente. E o princípio é este: você se torna aquilo que imagina com intensidade. Provérbios 23:7 já dizia isso há milênios. Como imagina em sua alma, assim ele é. A Bíblia não está descrevendo um fenômeno metafórico, e sim uma lei espiritual que governa a psique humana. O que você imagina de modo contínuo molda sua identidade, e sua identidade determina seu destino. Essa verdade não depende de crença. Ela opera de forma automática, quer você perceba, quer ignore. A ciência moderna comprova o mesmo princípio.
Neurocientistas mostram que o cérebro não distingue algo vividamente imaginado de algo realmente vivido. Para ele, intensidade emocional é realidade. Cada vez que você imagina uma situação com foco e sentimento, seu cérebro cria conexões, rotas neurais e padrões que começam a orientar suas atitudes, escolhas e percepções no mundo real. Ou seja, você vive hoje o que imaginou ontem, viverá amanhã o que imagina hoje. Mas aqui está a parte mais profunda. A imaginação não é fantasia, é criação em estágio invisível. Quando Deus cria, Ele não começa pelo visível, Ele começa pela intenção. A palavra haja só tem poder porque nasce de uma ideia divina. Primeiro, Deus concebe, depois Ele pronuncia, então a realidade se organiza. Isso significa que a mente humana, feita à imagem e semelhança, carrega o mesmo processo criador: imagem, convicção, palavra, ação, manifestação. A mente funciona como uma tela espiritual. Tudo o que você sustenta ali, por tempo suficiente, tende a se materializar no mundo externo. É por isso que Jesus afirmou em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Crer não é desejo. Crer é imagem sustentada. Crer é imaginar como se já fosse verdade. Crer é alinhar emoção e pensamento até que o impossível se torne natural. A fé, na essência, é um estado mental que reprograma a realidade. E aqui está um ponto que quase ninguém entende. O inimigo da sua vida não precisa destruir você. Ele só precisa destruir a sua visão interna. Quando ele rouba sua imagem mental, ele rouba sua fé. Quando ele rouba sua fé, ele rouba sua ação. Quando ele rouba sua ação, ele paralisa seu destino. E tudo começa com uma única estratégia: plantar dúvida. A dúvida é uma sombra na imaginação. A fé é luz na imaginação. E ambos crescem quando alimentados. Isaías 26:3 entrega um complemento essencial. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Essa firmeza não é rigidez, é foco, é disciplina espiritual, é a capacidade de sustentar uma imagem mesmo quando tudo ao redor tenta contradizê-la. A mente firme não negocia com o medo. Ela se ancora na verdade e permanece estável como um salmo vivo. E aqui entra um dos salmos mais buscados da história, o Salmo 91, que afirma: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar é permanecer, é constância, é manter a mente ancorada no invisível, até que o visível se alinhe. O que você imagina repetidamente se torna mais forte do que aquilo que você experimenta momentaneamente. É por isso que a imaginação tem mais poder do que a memória. A memória te puxa para trás, a imaginação te empurra para o futuro. A memória explica, a imaginação cria. A questão, então, é simples e profunda. Qual imagem você tem nutrido diariamente? Porque essa imagem é o seu amanhã em construção. Se essa revelação abriu algo dentro de você, comenta: eu recebo. Guarde esta revelação dentro de você, porque o que eu vou te ensinar agora não é apenas teoria espiritual. É um sistema prático que une Bíblia, psicologia, neurociência e o princípio divino da criação. Este capítulo é o ponto onde o conhecimento se transforma em manifestação. É aqui que a fé deixa de ser conceito e se torna movimento. A renovação da mente não acontece por acaso. Ela segue um processo, quase uma engenharia espiritual. E se você aprender a aplicá-lo com constância, inevitavelmente a sua realidade começará a se reorganizar ao redor da sua nova vibração mental. O que vamos construir agora é o que eu chamo de ritual da alinhamento divino, composto por 4 pilares que atuam juntos: palavra, imagem, disciplina interna e ação consciente. 1. A palavra que reprograma, o decreto matinal. A primeira coisa que você faz ao acordar é determinar o clima espiritual do seu dia.
Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração, e a neurociência confirma que o cérebro cria ondas cerebrais altamente moldáveis assim que despertamos. É por isso que o início do dia é um portal. Logo ao levantar, declare com clareza e intenção: minha mente está alinhada com a sabedoria divina. Eu penso como quem nasceu para prosperar. Essa frase não é motivação, é programação. Ela orienta a mente para uma frequência superior e impede que velhos padrões assumam o controle automático. Se isso está fazendo sentido para você, comenta: eu estou entendendo. 2. A imagem que cria. O filme interno da fé. Todos os dias, antes de mergulhar nas tarefas, feche os olhos por 2 a 3 minutos e visualize a vida que você deseja construir. Visualize-se vivendo aquilo como se já fosse real, sentindo a emoção correspondente, entrando na cena mental como protagonista. A Bíblia inteira aponta para o poder da visão interna. Deus disse a Abraão: olha para as estrelas. Não era poesia, era instalação de imagem. O cérebro responde às imagens que você alimenta com intensidade, e essas imagens moldam seus comportamentos, decisões e expectativas. Esse processo ativa a fé descrita em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Crer é imaginar com convicção. É viver internamente aquilo que ainda não existe externamente. É abrir caminho para o milagre. 3. A disciplina mental. A dieta de proteção interna. Aqui está a parte que poucos executam, mas que diferencia quem apenas deseja de quem manifesta. A mente só se mantém alinhada quando você protege o que entra e o que permanece nela. Durante os próximos dias, aplique a dieta mental de Salmos 141. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. E aplique esse princípio à mente. Seja guardião dos seus pensamentos. A regra é simples. Nenhum pensamento de medo, comparação, dúvida ou escassez deve permanecer mais do que alguns segundos. Percebeu a negatividade? Corta. Substitui por um versículo, um decreto ou uma verdade espiritual. A mente treinada se torna estável. A mente estável se torna próspera. Se essa parte mexeu com você, comenta: eu despertei. 4. A ação alinhada. A prova da fé. Muita gente visualiza, declara, ora, mas continua vivendo de acordo com a antiga identidade. A fé verdadeira se revela na ação. Não na ação grandiosa, mas na ação coerente. Todos os dias, dê um passo, pequeno, concreto, simbólico, que represente a vida que você decidiu viver. Se você está se tornando alguém próspero, faça hoje uma ação que alguém próspero faria. Se está se tornando alguém confiante, tome uma decisão que alguém confiante tomaria. Se está se tornando alguém disciplinado, escolha um comportamento que honre essa disciplina. Ação mínima, repetida com intenção, cria transformação máxima. A Bíblia confirma: a fé sem obras é morta. E obras aqui significam comportamento alinhado com a imagem interna. Durante 3 dias, aplique integralmente esses 4 pilares. Declare o decreto matinal. Visualize com intensidade e emoção. Proteja sua mente com disciplina espiritual. Haja diariamente alinhado à identidade que você está assumindo. 3 dias são suficientes para acender a centelha da mudança. 3 dias são suficientes para quebrar o ciclo automático. 3 dias são suficientes para colocar você na vibração da criação. Se você aceita esse desafio, escreva: eu tomo posse. Permita que o que eu vou declarar agora entre profundamente no centro da sua consciência, porque este é o momento em que todo o caminho que você percorreu até aqui finalmente se une. Este é o instante em que o antigo se desfaz e o novo se estabelece. Respire devagar, silencie o mundo por alguns segundos e prepare-se para ancorar uma nova realidade dentro de si. A partir de hoje, algo muda em definitivo. A mente que antes hesitava, agora compreende.
A mente que antes temia, agora se fortalece. A mente que antes se escondia, agora se expande. Você atravessou um processo espiritual, emocional e mental. Reconheceu o padrão que te limitava. Entendeu o princípio que cria a realidade. Aprendeu o ritual que realinha seus pensamentos, emoções e ações. E agora está pronto para o nível mais profundo, a instalação da nova identidade. Salmos 23 declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse versículo não descreve apenas proteção, mas um estado mental. A consciência de que falta não combina com quem vive guiado pela luz. É uma afirmação espiritual de abundância, segurança e confiança. E é essa consciência que você ativa agora. A partir deste momento, você deixa de pedir para viver milagres e passa a se tornar o próprio milagre. Você deixa de perseguir respostas e passa a encarnar a sabedoria que cria as respostas. Você deixa de temer o futuro e passa a moldar o futuro com a mente renovada, que carregará daqui em diante. Agora declare comigo, com direção, clareza e poder. Eu decreto que a minha mente está firmada na verdade divina. Eu decreto que toda dúvida perde força e toda fé ganha vida dentro de mim. Eu decreto que a abundância me reconhece porque agora penso, ajo e sinto como alguém próspero. Eu decreto que nada me falta, porque Deus guia cada passo do meu caminho. Eu decreto que minha nova realidade já começou. Sinta, respire, permita que essas palavras criem raízes profundas, como um novo código espiritual sendo gravado em sua consciência. Este não é apenas o final do roteiro, é o começo da sua próxima versão. Se essa mensagem transformou algo dentro de você, declare com fé nos comentários. Minha mente está renovada e meu milagre já começou. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Decretos da Riqueza e ative o sino para continuar recebendo mensagens que elevam a sua mente, fortalecem o seu espírito e te alinham com o propósito divino. A jornada continua e o melhor ainda está por vir.